Oi pessoal, saudações coloradas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos aqui repercutir essa eliminação do Inter, né? Uma vitória no tempo normal de jogo, mas uma eliminação dos pênaltis. Para o América, Copa do Brasil, oitavas de final. Tá, esse foi o segundo jogo, o jogo da volta. O jogo foi ontem, dia 1º. Dia 1º não, dia 31 de maio, hoje é dia 1º. Então o jogo foi ontem às 9h30 na nossa casa. E nós enfrentamos o América de Minas e vencemos por 3-1 no tempo normal, depois fomos eliminados nos pênaltis por 4-5. Eu vou falar das escalações, tá? O Inter veio a campo sem o Alan Patrick, né, o nosso principal jogador, o jogador mais habilidoso, que faz a ligação do meio com o ataque. E aí o time era previsível, né? A gente já sabe mais ou menos o que o Mano vai escalar. Quando tem o Alan Patrick, quando não tem ele, a gente já dava para conseguir ver qual seria o time. Tá? O Inter veio com o John, veio com o Igor Gomes, né? Poderia vir com o Rômulo, mas o Rômulo não podia jogar. Tá? O Rômulo ele já tinha atuado na Copa do Brasil por uma outra equipe. Então teve que jogar com o Igor Gomes porque o Fabrício Bustos, nosso lateral direito argentino, não estava à disposição. Então veio o John, Igor Gomes, Moledo, Nicolas Hernandes, o zagueiro Nico Hernandes, e o René, lateral esquerdo. No meio campo, Campanharo, um tripé, né? Campanharo como volante mais defensivo, né? Depois dois na frente dele. Então um triângulo com a ponta do triângulo apontando para a nossa defesa. Então a ponta defensiva aqui, o vértice defensivo é o Campanharo, depois Johnny do lado direito e Carlos Depena do lado esquerdo. Um tripézinho no meio, Pedro Henrique na direita, como atacante, como extrema pelo lado direito, Wanderson pelo lado esquerdo, extrema pelo lado esquerdo, e o Luca de centroavante. Tá? E o América espelhadinho com o Inter, no mesmo sistema, né? Um 4-3-3, Matheus Pazinato, Marcinho, Iago Maidana, Wanderson e Danilo Avelar. A zaga. Meio campo, eles vieram com o Lucas Cal, de volante defensivo, depois o Juninho e o Alê. Juninho e Alê. Né? E na frente, Everaldo, Felipe Azevedo e Aloysio. Tá? Um time quase titular, com ali alguns jogadores. O Iago Maidana nem sempre é titular. Né? O Danilo Avelar também não é titular, às vezes joga outro jogador, joga o Marlon, joga o Nicolas, né? Às vezes joga o Benítez, o argentino, mas dessa vez ele não estava à disposição, como a gente pode ver aqui no banco do América. O Benítez, que jogava no Grêmio, jogou no Vasco, jogou no São Paulo, não estava disponível. Então eles jogaram com um volante mais marcador, Lucas Cal, que é zagueiro e volante, Juninho e Alê, né? Alê que também faz a função de meio. Tá? E às vezes também joga como volante. Na frente o Aloysio Boi Bandido com o Everaldo e Felipe Azevedo. Isso é o América. E, bom, dadas as escalações, vamos pro jogo, tá? O jogo não teve muita novidade, tá, pessoal? O que surpreendeu foi o início ali, o primeiro tempo em que o Inter foi para cima. Não foi avassalador, o Inter teve a posse de bola, tá? Os números mostram isso, 60% de posse de bola no primeiro tempo. O Inter teve calma até para construir o placar. Então o Inter teve a posse de bola, botou a América para trás, foi tocando, teve mais posse. A bola ficava mais circulando perto da área do América, então o Inter mais perigoso. O América quase que encaixotado, né, saindo pouco, em alguns contra-ataques, mas saindo muito pouco. E não incomodando em nada o nosso goleiro, o John, né? Goleiro que veio do Santos, que é uma surpresa, uma grata revelação aí. Surpresa, na verdade, não, porque a gente já sabia a gente já tinha informações de que esse goleiro era bom, mas a gente não sabia como ele atuava, porque ele atuava em São Paulo, não atuava aqui. E ele atuando aqui está mostrando que realmente ele vai ser o titular. Né? Ele vai ser o titular, ele é um goleiro, além de ser bem alto, ele é um bom goleiro. Né? Ele tem agilidade, sai bem do gol, embaixo das traves ele é bom, enfim, é um goleiro completo. E o biotipo dele, né, a altura que ele tem, o favorece. Tá? Então, o John não teve muito trabalho nesse primeiro tempo.
Só que o que aconteceu? O Inter fez gols através de bola parada, né? A primeira aos 20, com o Carlos Depena batendo bem, com bastante efeito. Essa é uma especialidade do Depena, né? Essa batida canhota, a bola parece que vai na direção da pequena área, mas o efeito faz ela fugir. E isso dificulta a defesa, dificulta para o goleiro, porque a bola não é aquela bola que demora para viajar, ela vem reta, né? Ou seja, você vê o desenho dela chegando, você já sabe onde é que ela vai. No caso dessa bola do Depena, não, ela pega bastante efeito, então ela pode surpreender. E ele botou essa bola com efeito, o Nico Hernandes, zagueiro colombiano, ainda bem que ele fez o primeiro gol dele, né? Mostrando aí que é útil. Ele atacou melhor a bola, né? O Lisca foi comentarista, tá? O Lisca agora tá dando uma de comentarista de futebol, foi bem, comentou bem, trouxe coisas novas, coisa que normalmente os comentaristas não trazem, né? Leu bem o América, leu bem o Internacional, mandou bem nos comentários o Lisca. E aí o Nico Hernandes, ele atacou melhor a bola do que o jogador que estava marcando ele, fez um gol ali, indefensável para o goleiro, muito próximo, difícil reagir. O Inter continua nessa mesma toada, tá? Não tão avassalador, mas com mais posse de bola, mais perigoso. E teve outra falta aos 33, uma falta mais longe. Tá? Essa menos perigosa, mais longe. Só que aí o Depena, de novo, ele bate essa bola com força, com efeito. Essa bola parecia que ia para a pequena área e ela faz uma curva e ela sai um pouco da pequena área. O que faz o goleiro Pazinato, o goleiro da América, voltar. Ele voou na bola, mas ela pegou efeito e ele voltou. Né? O Lisca até disse que o melhor nesse tipo de lance era ele não recuar, ele tentar correr o risco, né? De ir para a bola, saiu, vai para a bola e disputa. Né? Não volta, porque senão fica pior. E para nós, o bom para nós é que ele fez isso, ele recuou, ele não acreditou, né, que ele poderia chegar nessa bola, resolveu não enfrentar. Recuou e o Igor Gomes chegou um pouquinho na frente, né, um pouquinho só na frente do jogador da marcação do América, e o Igor Gomes, que ele jogou de lateral direito, nesse dia ele acabou, ontem, né, ele acabou fazendo gol com o pé, tá? Mas na altura da canela ele fez gol. 2-0. E o Inter seguiu nisso e de repente teve uma jogada construída em que a bola foi servida, né? O nosso meio campo conseguiu construir junto com o Pedro Henrique e a bola chegou no Luca. E o Luca sofreu um pênalti. E o juiz bem perto não deu. E o VAR corrigiu ele viu o lance no replay, câmera lenta, e aí não teve como não dar. Né? Aí foi pênalti, bola na cal. O Pedro Henrique bateu firme, bateu bem na bochechinha da rede, né? Bola rápida, tirando um pouco da zica, né? Ele está um bom tempo sem fazer gol, Pedro Henrique. E 3-0, é aquela coisa, essa é que é a surpresa, né? 3-0 no primeiro tempo, né? O Inter nos brindando com uma atuação assim, 3-0 no primeiro tempo, resolvendo praticamente o jogo no primeiro tempo. Só que aí é aquela coisa, eu estava feliz por ser colorado, estava feliz. Tinha gente já se comunicando, estava falando com algumas pessoas por telefone, realmente o pessoal meio eufórico, mas eu com o pé atrás. Com o pé atrás porque eu sei que tinha o segundo tempo. E no segundo tempo o Inter costuma baixar, realmente. Isso tem acontecido diversas vezes. E dessa vez não foi diferente. Tá? O mesmo filme, exatamente o mesmo filme daquilo que vem acontecendo e que eu venho apontando aqui e que é um dos problemas que a gente tem, né? A preparação física. Então no segundo tempo o Inter morreu realmente. Começou o segundo tempo, o América vindo para cima e o Inter sofrendo. Só que assim, o América não teve chances tão claras de gol, só que ele ficava fazendo cruzamentos, né, para a área. Uma hora acertou e justamente um baixinho, o Juninho, meio campista deles, que corre, faz uma quilometragem alta, né, o Juninho. É um volante que chega na frente também, o Juninho acabou desviando essa bola, né, de cabeça, e aí perto do goleiro, difícil de fazer a defesa, ele acabou matando ali, fez o gol. E aí esse gol, o que acontece? Quando acontece esse gol, que já é aos 30 do segundo tempo, ali eu vi que o jogo é para os pênaltis. Eu vi realmente que dificilmente, uma coisa era a torcida, né? A minha torcida, a torcida de vocês. Outra coisa é a realidade, tá? Quando a gente esfria a cabeça e vai pensar e ver o que o jogo está apresentando e o que pode acontecer. Ali realmente caminhava para o empate, o Inter não teria forças para reagir. O Inter tem esse problema, tá?
Pedro Henrique está cansando antes, Wanderson está cansando um pouco antes, embora os dois estejam correndo bem, eles estão cansando um pouco antes. Tá? O Gás, ali o Mano Menezes tem trocado um pouco antes esses jogadores. O meio campo ele também tem trocado, então quer dizer, tem de fato um problema, estava correto esse diagnóstico de que existia um problema na preparação física, que ela não está no nível adequado, no nível elevado, né, de alta performance, que é o que se precisa para disputar Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série A. Tá? Então, esse problema, na verdade, ele mais uma vez ele se mostrou. E não vamos resolver tão cedo, tá? Não é porque o Flávio de Oliveira está aí que ele vai dar um passe de mágica. Na verdade, precisa de alguns dias de trabalho para elevar esse nível físico, né, do grupo como um todo, né? Melhorar a média. Né? Alguns vão estar melhores do que outros, mas pelo menos você faz crescer o grupo como um todo, né? Você cresce como um bloco, vamos dizer assim. É o que precisa acontecer. Tá? Para o ano não ser pior do que já vem sendo, tá? Porque pelo menos a gente ainda tem a Libertadores, tá? Não sei por quanto tempo, mas temos a Libertadores e temos o Campeonato Brasileiro. Aí o que acontece? Tomamos o gol, tá? Ali foi 30 e poucos minutos ali do segundo tempo. Eu vi que ia pro empate, tá? Fizemos alterações ali aos 59, né? Alemão e Jean Dias, e aos 66 bom, 59 ali é um pouco, vamos dizer assim, 12, 13 minutos, né, do segundo tempo. A gente acabou entrando com o Alemão e Jean Dias, né, saindo o Lucas, saindo o Pedro Henrique, né, o Pedro Henrique sentiu, e depois aos 66 botamos o Matheus Dias, tá, pelo Johnny. E mais tarde a gente acabou botando o Estevão, né? Estávamos colocando o Estevão, voltou a ter uma chance. Tentamos deixar o time mais ofensivo, porque a gente já está perdendo, né? Quando a gente fez essa mexida, Estevão e Vitão, nós estávamos perdendo, né? O Vitão foi jogar de lateral direito, né? E o Estevão foi jogar no meio, como ele joga. Tentamos ser mais ofensivos, mas ali a gente sabia que não ia dar. E realmente o jogo ele se mostrou de uma forma em que o placar era esse, era 3-1. E aí fomos para os pênaltis, e aí nos pênaltis é aquela coisa, pode dar qualquer coisa. Tá? E acabou dando a América. Os jogadores estavam batendo bem, com exceção do Alemão, que bateu muito mal. Só que para a sorte dele, o problema ali foi o goleiro que se mexeu antes. Tá? Antes dele bater na bola, com o pé na bola, o goleiro sai com os dois pés e bota os dois pés no chão à frente dali. Tá? E aí é o VAR que interfere, e é o que acontece, você não pode beneficiar o infrator. Tá? Então, como o goleiro que fez a infração, ele defendeu o pênalti, você volta ao pênalti. Tá? Por isso que ele faz aquele sinal de vem aqui bater de novo, porque a infração foi do goleiro que acabou defendendo a cobrança. Depois o lance do Depena, e para explicar para vocês, para o pessoal que gosta de arbitragem, está estudando, e para vocês que não gostam, mas enfim, querem saber mais sobre isso, aí viram esse jogo, né? O que acontece ali? Por que o do Depena não voltou? Porque ali o infrator foi o Depena. Tá? Foi ele que deu 2 toques. Tá? O pé de apoio dele direito escorrega no gramado, está um pouco úmido, e a bola bate no esquerdo, que é a perna esquerda que ele faz a alavanca e movimenta com velocidade para bater na bola. Então ele bate com o esquerdo e o pé de apoio também bate na bola. Então o pé de apoio faz a bola levantar. Tá? E ao acontecer isso é 2 toques, entendeu? É o toque com a esquerda primeiro e depois o toque com a direita. E aí 2 toques do mesmo jogador não vai. Não vai. Inclusive se a bola batesse na trave, não vai. Mesmo se fosse não cobrança de pênalti, decisão por pênalti sim, jogo normal. Jogo normal, bola bateu na trave, a trave seria neutra. Tá? Não poderia ir lá pegar o rebote. Não poderia. Seria considerado 2 toques. Então trave é neutra. Tá? E esse lance em que ele bate com a esquerda e a bola bate na direita é 2 toques. O goleiro teve olhos, olha, o goleiro enxergou muito bem, foi decisivo, porque a reclamação dele, a insistência dele pode sim ter levado o VAR a revisar esse lance, que se ele não se manifestasse dessa forma, não sei se aconteceria isso. Não sei se seria realmente revisado, tá?
mas o goleiro conseguiu ver, reclamou e o VAR olhou o lance e viu que foi 2 toques. Aí o que acontece? Você não beneficia o infrator. O infrator é quem? O Depena. Ele bateu e fez o gol. Então o que se faz? Se anula o gol e o Depena não bate de novo. É isso que aconteceu. E as outras cobranças seguiram, foram bem batidos, os pênaltis, né? Normalmente desloca o goleiro, faz umas paradinhas e tal. E fica difícil de defender, porque daí o goleiro ele se mexe, ele pensa que a bola vem e ela não vem, né? Então, aí eles acabaram batendo, acertando todos, né? E o Depena com aquele pênalti ali. Pessoal, é assim, é questão do imponderável, tá? Ele também entra em campo, às vezes ele joga, né? E ele define. Então esse lance do Depena aí realmente, né? Pro Inter, fica aquela coisa de, se a gente não falar do imponderável, é a questão do Inter cair no segundo tempo, que é a característica que já percebido por outros treinadores, tá? E isso continua nos prejudicando. Temos ainda o mesmo problema, tá? Os adversários vão tentar crescer no segundo tempo em cima do Internacional. Inclusive o Santos agora, que é dia 3, no sábado, e o Nacional dia 7, vão fazer a mesma coisa, tá? Vão ficar atentos ao segundo tempo do Internacional e tentar crescer em cima do nosso time. Porque é assim que o Inter tem se apresentado, tá? Então, existem as deficiências do Inter que ainda não foram superadas e existe o imponderável, tá? Eu aqui, nesse caso, eu vou fazer um papel um pouco diferente, tá? Não vou esbravejar e tal, não adianta chorar o leite derramado, sofri, agora já estou de cabeça mais fria. E pelo menos nós temos a Libertadores, né? Pelo menos nós temos a Libertadores, temos chance ainda de nos classificar e ir para o mata-mata. E aí no mata-mata, seja o que Deus quiser. Mata-mata, tomara que o Inter já no mata-mata esteja numa condição física melhor e possa, quem sabe, passar pelo primeiro adversário, né? Eu acho bem difícil, tá? Do jeito que nós estamos jogando, eu acho difícil que a gente passe o primeiro adversário na Libertadores. Mas nós temos que ver quem que nós vamos pegar. Tá? Primeiro a gente tem que garantir a nossa classificação, que está muito próxima de ser garantida. E segundo, nós temos que ver quem que nós vamos pegar no primeiro mata-mata. Tá? E aí é franco atirador. Ninguém sabe, é provável que o Inter saia da Libertadores, mas pelo que está jogando, mas é aquela coisa, falta um tempo ainda para isso acontecer, até lá pode dar uma melhorada. É isso. Sobre a arbitragem, ele estava indo muito bem, o Lúcio Flávio de Oliveira, sem problema nenhum. O único problema dele foi ele não ver aquele pênalti no Lucas, a meu ver. Ele foi um erro grave, tá? Ele está bem próximo do lance. Ele está entre 4 e 5 metros da jogada e faz assim, ó, como não houve nada. E foi um lance feio de ver. Foi uma entrada que pegou na altura da coxa, deu torção de joelho, só que pela elasticidade do jogador ali não teve nada mais grave. Tá? O Lucas saiu jogando normalmente. Ainda bem. Tá? Então isso aí rebaixa evidentemente a nota do árbitro. E o VAR atuou bem, entrou e ele teve que dar pênalti porque realmente foi pênalti no Lucas. Então é isso, pessoal, que eu tenho a dizer sobre esse jogo. Tá? Levantar a cabeça, a gente sabe que o Inter está ruim mesmo, a gente sabe que isso poderia acontecer, aconteceu. O América era favorito, pela frente que botou, né, 2-0. O Inter nos surpreendeu no primeiro tempo, essa que foi a questão, eu não esperava o 3-0. E aí a gente teve o gostinho de que sim, vamos classificar, mas de repente veio o segundo tempo, aquilo que a gente já conhece, Inter caindo, tomou o gol, pênaltis, e aí pênaltis é difícil, complicado. Aí entra a questão do imponderável, né, da sorte, o azar, e foi para eles. Tá? Então é isso sobre esse jogo, né, faz aquele trabalhinho de graça para nos ajudar, e até a próxima. Tá? E desde já eu agradeço pela atenção de vocês ao nosso canal. Tá? Daqui a pouco vamos falar de feminino. Inter joga sábado, logo em seguida, aqui dia 3, Inter e Santos, e depois dia 7 a Libertadores Nacional do Uruguai e Inter, jogo lá no Uruguai. É isso aí. Até a próxima.